Boa noite, meninos. Hoje a gente inicia nosso segundo bimestre, esse segundo semestre. Vamos falar rapidamente sobre Sócrates, sobre Platão na próxima aula e a gente vai iniciar a parte da sociologia, beleza? Vamos começar nossa aula hoje, gente, falando de Sócrates. Provavelmente vocês já ouviram falar, não sei se lembram, não sei se absorveram, mas foi um dos principais filósofos da Grécia Antiga e ele é bem lembrado até hoje. Nós falamos, inicialmente sobre os filósofos pré-socráticos, que vieram antes de Sócrates. Então nós temos que nos perguntar, o que é tão importante entender o que vem antes de Sócrates e com Sócrates. Entendeu? Basicamente, é o assunto, é o foco que mudou. Com os pré-socráticos, eles falavam de uma coisa e com Sócrates passou-se a se falar, a se preocupar com outra coisa. Os outros filósofos, gente, os filósofos pré-socráticos, que vieram antes de Sócrates, são considerados filósofos da natureza, eu já falei isso com vocês, ou filósofos da physis. Eles se preocupavam em discutir a física, a natureza, a sua origem, a arquê, a origem de todas as coisas, saber da onde que a gente surgiu, da onde a gente veio, qual que era a essência, essas coisas. A gente já viu isso superficialmente. Ops, passei sem querer. Sócrates, gente, já com Sócrates, a contribuição que ele dá para a filosofia, e é o que muda os rumos da filosofia, e isso até hoje, é que Sócrates, o ícone do estudo dele, o ponto central do estudo do Sócrates é o homem, é o ser humano. E não necessariamente como era lá com os pré-socráticos, porque eles se preocupavam de onde vinham, qual era a origem de todas as coisas, mas eles estavam preocupados muito mais com a origem da natureza do que da origem do ser humano, tipo, para onde a minha alma vai, entendeu? Isso passou a ser uma preocupação de Sócrates. No surgimento, de Sócrates, quando Sócrates apareceu lá na Grécia Antiga, na Grécia, eles estavam vivendo um momento de muita discussão política. E Sócrates acaba entrando nessa discussão. E quem faz uma discussão política, gente? São os seres humanos, No caso, lá em Atenas, os cidadãos atenienses que estavam nessa discussão ferrenha. Gente, a gente tem que lembrar também que o conceito de cidadão ateniense é um conceito bem restrito na época, Era um conceito bem restrito. Os cidadãos atenienses são chamados de opátridas, que tinham que ser homens para ser considerado cidadão, nascido em Atenas, filhos de pais atenienses e por aí vai. Ou seja, mulher, tadinho, nós não éramos considerados nada, Pessoas de outros países poderiam residir no local, mas eles não eram considerados cidadãos. Então, esses que eram considerados cidadãos tinham o direito de participar da política. A partir dos 18 anos de idade, desde que tivesse prestado serviço militar para Atenas por pelo menos 2 anos. Então, vocês estão vendo o quanto, era restrito essa questão de ser considerado ou não cidadão ateniense. Fiz essa apostilinha aqui só para vocês depois darem uma lida, vou ler junto com vocês. Sócrates é a principal referência na história da filosofia, a qual basicamente se divide antes dele e depois dele. Eu expliquei por que isso, gente? Contemporâneo dos sofistas, ele desloca o foco da reflexão filosófica da realidade natural para a realidade humana, funda a ética e propõe um novo objetivo para a prática da filosofia. Bom, gente, eu vou deixar esse slide aqui, mas eu não vou ler ele agora. Vou até voltar aqui para vocês não ficarem perdidos, porque eu vou falando com vocês para ficar mais fácil a compreensão. Então, gente, o Sócrates usa a ideia dele para estudar quem? O ser humano. Quando eu penso em Sócrates, eu não vou pensar na natureza, eu vou pensar
no ser humano. Chamamos esse período também, gente, de período antropológico. O que significa isso? É o estudo do homem. Então, é essa a grande contribuição que Sócrates deu para a filosofia, né? Ele acreditava que o papel da filosofia era buscar a verdade. E esse é um detalhe muito importante. Por quê? Porque Sócrates, ele sabe que é muito difícil chegar nessa verdade. Porque para chegar numa verdade absoluta, a gente depende de vários outros fatores muito subjetivos, sendo muito difícil, portanto, chegar nessa verdade. Mas para Sócrates, a gente tinha que buscar essa verdade apesar das dificuldades. E para a gente chegar próximo dessa verdade, né, que o Sócrates tanto buscava, tinha que estudar o ser humano. Esse era o caminho que Sócrates deu. De onde viemos, o que a gente está fazendo aqui, para onde a gente vai. E Sócrates parte desse princípio que, antes de tudo, você precisa se conhecer. Conhece-te a ti mesmo. Antes de você querer entender da natureza, antes de você querer entender por que o outro está pensando de certa forma, conhece-te a ti mesmo. Você precisa ter autoconhecimento. Hoje em dia isso até virou modinha, né? Essa questão de autoconhecimento. Eu sigo muito psicólogos aí. Gente, minha dicção tá péssima, porque eu já falei com vocês. Tô fazendo um tratamento na mandíbula e tá horrível. Mas eu sigo vários psicólogos e eu percebo que essa modinha, que eu espero que não seja uma modinha passageira, fala muito dessa questão do autoconhecimento. E tomara que isso venha para ficar. Vamos continuar um postilinho. Quem foi Sócrates? A imagem que hoje temos de Sócrates é de um homem que nunca saiu da sua cidade, Atenas, mal transpôs os muros de sua polis, que era a cidade, né, grega, andava a questionar os transeuntes na praça pública, justo e corajoso. Enfim, a figura do filósofo mordaz que morreu por defender seus próprios princípios. Um herói revolucionário, diria alguns. Mas tudo isso é uma construção feita particularmente por seu maior discípulo, Platão. Porque, gente, a gente já falou sobre isso, Sócrates, né, não deixou nada escrito. Né? A gente costuma falar no primeiro dia de aula, tipo, quem já leu o livro de Sócrates? E aí tem muita gente que fala que já leu. Eu falei, então me mostra, porque não tem nada escrito. Tudo que a gente conhece de Sócrates, né, foi Platão que escreveu. Sendo assim, o primeiro problema a ser tratado por quem quiser, de fato, conhecer Sócrates é a dificuldade em distinguir o homem real da imagem construída por Platão. Sócrates não era uma pessoa que pudesse ser considerada exemplo do ideal grego de beleza, porque não sei se vocês conhecem um pouco da arte grega, são aquelas esculturas daqueles homens fortes, cabelos longos, peitoral aberto, musculosos, né? Segundo relatos, Sócrates era careca, de olhos fundos e arregalados, tinha o nariz largo e achatado, era baixinho e barrigudo. Além disso, Sócrates costumava andar sempre com a mesma túnica, já gasta pelo uso. Apesar disso, era um grande sedutor. Por quê, né, gente? Inteligência é afrodisíaco. Você sabe qual é a obra mais famosa de Sócrates? É o que eu acabei de falar com vocês. Essa é uma pergunta capciosa, ou seja, a pergunta é uma pegadinha, pois Sócrates não escreveu livro nenhum. No entanto, embora não tenha escrito nenhuma obra, Sócrates deixou uma herança marcante para a cultura ocidental através da influência que exerceu sobre toda uma geração de intelectuais. Entre os seus muitos seguidores merecem ser citados o historiador Xenofonte e o filósofo Platão. Sócrates não escreveu nada, nunca, pois acreditava que o debate discursivo oral era o mais adequado à busca do verdadeiro conhecimento. Através do diálogo, ele procurava recuperar no espírito de seu interlocutor o significado daquilo que deveria ser o essencial para o ser humano. Uma pena, né, gente? Ele devia ter escrito. Bom, gente, outra coisa que eu vou falar mais pra frente. Deixa eu ver aqui, eu tô lendo um livro aqui sobre ele. Deixa eu ver se eu esqueci alguma coisa. A gente passa pra frente.
Sócrates e a defesa da possibilidade do conhecimento. Sócrates afirmava que a verdade, né, ele tinha essa busca incessante por essa verdade, pode ser conhecida e que ela não depende do contexto e nem da subjetividade humana, ou seja, o que é uma verdade não depender do contexto? Que é verdade nos Estados Unidos, ela é verdade no Japão. Ela não depende nem do contexto, nem do lugar que ela se encontra e nem da subjetividade, da capacidade humana de interpretar. É possível conhecer a verdade desde que afastemos as ilusões dos sentidos e das opiniões pré-concebidas e, principalmente, tomemos cuidado com as armadilhas da linguagem. O conhecimento é possível quando usamos a razão. A razão, segundo Sócrates, é a capacidade para chegar aos conceitos pela distinção entre aparência sensível e realidade, entre opinião e verdade, entre imagem e conceito, acidente e essência. A razão é o poder da alma para conhecer as essências das coisas. Hoje em dia, né, gente, principalmente redes sociais, todo mundo quer ter razão. Só que a razão aí ela é um pouco deturpada, né? Porque a razão de cada um desses juízes de Facebook é muito subjetiva. Cada um entende uma coisa de uma forma e coloca aquilo como se fosse verdade absoluta. Para Sócrates, não. Falou que a gente tinha, para descobrir a verdade, afastar as ilusões dos sentidos, né? O que eu acho, o que eu sinto. Mas isso realmente é uma coisa muito difícil. Conhecer é definir. Para Sócrates, conhecer é uma operação intelectual que consiste na elaboração de definições universalmente válidas. Definir é marcar limites, é identificar a essência, é dizer que uma coisa é. O verdadeiro conhecimento não vem da percepção através dos 5 sentidos, não vem da experiência. Nossa percepção da realidade é limitada e nos permite apenas conhecer aparências. Temos, assim, um conhecimento ilusório que se manifesta na forma de opinião adoxa, que a gente acabou de falar. No entanto, ao percebermos que nossa opinião entra em contradição com outras opiniões, temos 2 saídas: tentar impor a nossa opinião aos demais ou tentar descobrir qual é a verdade. A primeira opção é a que mais é defendida pelos sofistas, ou seja, os sofistas, né, os primeiros filósofos, eles tentavam impor a opinião. Já Sócrates falava assim, não, antes de impor minha opinião, quero descobrir qual é a verdade. Quem sabe a outra pessoa que discordou de mim está com a verdade ou não. A segunda proposta por Sócrates conduz a uma tentativa de encontrar uma definição mais precisa e mais universal usando a razão. Ao conseguirmos definir um conceito universal, alcançamos a ciência, a episteme, o verdadeiro conhecimento. Quem dera, né, gente? Todo mundo quisesse, de fato, buscar essa verdade universal. Bom, gente, deixa eu ver. Para Sócrates, né, gente, para ele buscar, como que ele fazia para buscar essa verdade? Ele acreditava que tudo se resolvia através do diálogo. Tanto é que todo filme do Sócrates. Nossa, tá linda essa letra, né? Diálogo. Todo filme do Sócrates que vocês forem ler, você vai ver ele na praça pública conversando, né? Na praça de Atenas, tentando extrair o conhecimento das pessoas, né? Porque para ele a melhor forma de buscar esse conhecimento era o diálogo. Sócrates, ele teve muitos discípulos, né? Inclusive Platão, que foi seu discípulo, ele foi mais emblemático que o próprio Sócrates, né? Porque ele deixou várias obras escritas. Então, Sócrates ensina muito seus discípulos através dos diálogos. Eles iam até na praça, né, que era chamada de Ágora, e para os lugares públicos lá de Atenas, onde os cidadãos atenienses costumavam ficar, para discutir, né, coisas da vida, para discutir política e todas essas coisas de governo e tudo mais.
Então Sócrates costumava escolher uma sombra de uma árvore, sentava com seus discípulos e ensinava esses discípulos através do diálogo. Tanto é que eu já falei para vocês, né, que ele não deixou nenhuma obra escrita, porque a gente falou que ele achava que o diálogo era o mais importante, que não precisava escrever nada. Se a gente quiser ler de fato uma obra sobre Sócrates, a gente vai ter que ler Platão, principalmente a obra que chama O Banquete, que é um famoso diálogo de Sócrates, né? Não podia ser diferente. Ele defendia tanto o diálogo que o livro do Platão, que fala de Sócrates, é um diálogo dele com Sócrates. Assim, através do diálogo, né, a gente vai conhecer uma coisa muito importante para a nossa disciplina, que é o método socrático. Gente, isso aqui vocês têm que saber, isso vai cair na prova, na avaliação que a gente for fazer ou algum trabalho. Provavelmente semana que vem a gente já faça um trabalho sobre isso, beleza? Tem muita gente que usa esse método socrático e nem sabe o que está usando. Vocês vão ver que ele faz muito sentido. Sócrates dizia que é só possível filosofar a partir do momento em que reconhecemos a nossa própria ignorância. Por isso, ele desenvolveu um método de busca do conhecimento composto por 4 etapas. Vamos lá. Primeira etapa, primeiro ponto. A exortação. Gente, o que é essa exortação? Exortação nada mais é do que uma provocação. É um convite ao debate. O Sócrates ensinava os seus discípulos que eles deveriam ir até as pessoas, até os cidadãos atenienses, né, de preferência, que era quem tinha voz ativa, e convidá-los para entrar numa discussão. Mas não é uma discussão de Facebook, não é uma discussão brigando, né, gente? É uma discussão de conversa. Esse é o primeiro ponto do método socrático. O segundo ponto do método... O segundo ponto do método socrático é a indagação. Você pergunta, né? Você chamou essa pessoa para o debate, né? Exerceu o primeiro ponto, que é a exortação. E você chama essa pessoa para discutir com você e você pergunta para essa pessoa que aceitou o seu convite, né? E propõe algum tema sobre algo, no caso lá, né? Sobre a vida ateniense, a vida em Atenas, que era a cidade onde eles viviam, né? Então, os diálogos permeavam aquele meio, né? Sócrates diferenciava muito bem o que era opinião e o que era o conhecimento, né, gente? Porque a opinião todo mundo tem. Mas será que todo mundo tem conhecimento para embasar essa opinião? Então, inicialmente, no método socrático, você convida para discussão, né, que é a exortação, e depois você indaga. Você não fala muito, você deixa o sujeito falar e dá a opinião dele. O Sócrates, a maioria das vezes, ele ficava calado escutando as pessoas, né? E a gente que fala muito, eu falo muito, a gente dá bom dia a cavalo. Já escutaram esse provérbio? Porque a pessoa mais sábia, ela fica mais calada. Ela escuta mais para depois ela dar a opinião dela. O terceiro ponto, gente, do método socrático é a ironia. Essa ironia, gente, não é aquela figura de linguagem, não. Tipo assim, quando a pessoa chega muito atrasada numa festa, aí você fala, nossa, chegou o rei da pontualidade. Isso é ironia. Mas não é essa ironia que a gente vai falar aqui no método socrático. Essa ironia, Sócrates, ele consegue pegar as contradições da fala do sujeito, né? Que deu milhares de definições. Por exemplo, ele perguntava alguma coisa para a pessoa e a pessoa, eu sei, isso é isso, aquilo outro. Aí ele passava a ironizar. Tipo assim, será que foi isso mesmo que você falou? Porque, olha, pensando por esse lado, ele tentava pegar as deixas, sabe? Pensando por esse outro lado, pega o ponto central do sujeito, né? Sócrates falava, gente, vocês têm que pegar o ponto central do sujeito e começa a ironizar. Mas o que vocês não podem entender é que essa ironia de Sócrates não era no sentido de menosprezar a outra pessoa, tipo, nossa, hashtag eu acabei com ele, hashtag que opinião idiota, né? Hoje em dia as pessoas só sabem dizer, não, eu refuto essa ideia, eu não concordo com essa ideia.
Mas por que não concorda? Por qual motivo? A ironia, que nesse caso do método socrático, portanto... Peraí, gente, só um minutinho. Meu gato subiu aqui em cima da minha mesa. Essas aulas em casa é uma beleza. Então, gente, a ironia nesse caso não era para menosprezar ninguém. Era para tentar chegar a algo a mais, chegar no conhecimento de fato. Essa ironia, ela tem um sentido e não é de menosprezar, é de questionar. Quando a pessoa colocava muitos conceitos, ele pegava alguma deixa e contrapunha com perguntas. Nossa, você disse que tal fato é assim, mas você já pensou por esse outro lado? É nesse sentido, nunca é no sentido de menosprezar. O quarto ponto, gente, a maiêutica. A definição literal de maiêutica é dar à luz, né? Um parto. Mas dar à luz ao quê? O que Sócrates queria dizer com isso? Era dar à luz ao conhecimento. Aí, assim, só para fazer um resumão para vocês entenderem, para ligar esses 4 pontos aqui do método socrático. Assim, então, através da exortação, né, do convite, da indagação e da ironia, pode surgir, nascer um novo conhecimento e alcançar a verdade real. Esse método, o objetivo dele é alcançar a verdade real. E esse método, gente, ele é muito inteligente, ele até hoje é utilizado para indagar sobre as coisas, né? Partindo do princípio que se deve colocar na posição de que nada sabemos, né? Porque se a gente chegar falando a nossa ideia, a gente não vai escutar o outro. Então, a gente não tem verdades absolutas e a gente tem que sempre discutir para aprender. Isso, quem defendia isso é Sócrates. E olha quanto tempo faz que ele morreu e como isso ainda faz sentido. Filosofia como busca da felicidade. Você acha que filosofia é sua teoria? Para Sócrates, a filosofia tem um objetivo prático, a conquista da felicidade. Por isso, ele se distancia dos filósofos pré-socráticos e inaugura um novo foco para a investigação filosófica. Mais importante do que investigar a natureza é descobrir o que podemos fazer para sermos felizes. Até hoje, né, gente? Isso é muito questionado. Enquanto a filosofia pré-socrática tinha como objetivo a investigação da física e do cosmos, Sócrates, aqui concordando com os sofistas, volta seu interesse para o homem e para a polis, né, que era a cidade grega. Essa atitude acaba levando Sócrates a se perguntar: o que é o homem? Embora não tenha dado uma resposta conclusiva para essa pergunta, por achar que ela é mais profunda de todas, Sócrates chega a uma definição razoável e precisa: o homem é a sua alma. Na filosofia, gente, mais importante que as respostas óbvio são importantes. Mais importantes que isso são as perguntas. Porque as perguntas deixam um legado aí e as outras pessoas continuam questionando sobre isso. Isso aqui é muito importante, coloquei para vocês terem atenção em relação a isso. Sócrates usa a palavra alma, psique, no sentido diferente daquele que é dado pela religião. Para Sócrates, a alma é a consciência que cada um tem de si mesmo. É a personalidade intelectual e moral. É a razão. Quando eu falo de alma para Sócrates, eu não estou falando aquela alma que vai para o céu e tudo mais. Estou falando da razão. É o poder intelectual que cada um tem para descobrir em si mesmo e por si mesmo a verdade. É a capacidade de descobrir por si mesmo as regras da vida virtuosa. Beleza? O Sócrates também, gente, eu tô dando uma corrida, eu sei que eu tô dando uma corrida, mas é porque, como eu disse pra vocês, a gente não vai conseguir aprofundar muito. E eu já preciso passar para as matérias de sociologia. Sócrates também é considerado o pai da ética. Vamos lá, ler a apostilinha. Sócrates é considerado por muitos como fundador da reflexão racional, sistemática e crítica sobre a ação humana virtuosa. O que é virtude? Pergunta Sócrates em diversas situações às mais diversas pessoas. A virtude, areté,
é a ação correta, excelente e meritório. Por exemplo, nossa, que mulher virtuosa, né? Que mulher correta, que mulher excelente. Mas como saber se uma ação é correta? Era uma pergunta de Sócrates. Aliás, correta para quem? O que é correto para um pode não ser para o outro. Pelo que já estudamos até aqui, já é possível deduzir as respostas que Sócrates dá a essas perguntas. Acompanhe o seguinte raciocínio. Vamos lá. A ação correta para o ser humano é aquela que condiz com sua essência. A essência do homem é a razão. Portanto, a areté consiste em agir de acordo com a razão. O que é a virtude? Agir de acordo com a razão. O que é o contrário da razão? É a paixão, gente. Paixão não é naquele sentido, estou apaixonado. Paixão é tipo assim, você não racionalizar as coisas. Você tá andando no trânsito, a pessoa faz... sinal abriu para você ir, você desce, xinga a pessoa, fala, eu já vi que abri, passa por cima. Entendeu? Isso é emoção, isso é paixão. E Sócrates abominava isso e ele falava que a virtude estava no uso da razão. Vamos lá, continuar. É um raciocínio simples, mas não simplório. E para podermos compreendê-lo melhor, é preciso desenvolver 3 ideias que estão implícitas nele. A ideia de autonomia, a tese que virtude é conhecimento e a tese que ninguém é mal por livre escolha. Vamos ver cada um desses. Autonomia. O que é autonomia? Se a essência do homem é a razão, então em si mesmo que cada um deve buscar orientação para agir corretamente. Foi nesse sentido que Sócrates tomou para si um lema escrito num templo em Delfos: conhece a ti mesmo. A virtude moral não consiste em seguir os costumes, nem em fazer aquilo que a maioria aprova, e nem mesmo em obedecer preceitos religiosos. A virtude está em obedecer à própria essência. A partir do momento que você é uma pessoa que conhece bem, que se conhece bem, a essência está dentro de você. E a virtude está em obedecer essa própria essência. Segundo ponto, a areté humana é o conhecimento. A virtude é o conhecimento, será? A essência do homem é a razão. Quem dera, né, gente? Não está sendo isso, não. Que consiste na capacidade de conhecer a essência das coisas. O conhecimento da essência das coisas é o verdadeiro conhecimento, é a ciência, é o episteme. O homem excelente é aquele que em sua essência se manifesta plenamente. Portanto, a excelência humana corresponde à plenitude da ciência, a episteme. Olha para você ver, nessa época a ciência já era tão valorizada, né? Ao contrário de hoje, que o nosso presidente manda a gente tomar cloroquina para combater o Covid sem base em estudo. Desde a época de Sócrates, ao contrário, já falava sobre a importância do conhecimento das coisas científicas. Terceiro ponto. Ninguém é mal por livre escolha. Todo ser humano busca aquilo que acredita que lhe trará a felicidade. No entanto, na maioria das vezes, confiamos nas nossas sensações, nos sentidos, na nossa experiência, nas nossas próprias opiniões e também nas opiniões das outras pessoas. Ou seja, na maioria das vezes, nos deixamos levar por falsos conhecimentos, por ilusões e por isso acabamos agindo de forma incorreta. Mas a ação incorreta gera infelicidade. Como ninguém deseja a própria infelicidade, fica claro que só quando agimos sem conhecimento, só quando estamos presos à ignorância, é que agimos de forma incorreta. O que ele quer dizer mais ou menos com isso? Uma pessoa, um menino que cresce na favela e na favela que são programados para entender que eles são excluídos da sociedade, que a polícia tá lá para matar eles e que o governo, a prefeitura, o estado não consegue fornecer escola, não consegue fornecer moradia e que o comandante do tráfico do morro, que é
o provedor, né? Porque eu não sei se vocês sabem, nessas grandes favelas é um mundo à parte, né? Um bairro à parte das cidades. Tem o chefe do tráfico que comanda, mas o chefe do tráfico não deixa ninguém passar fome, fornece material de escola e faz o que o Estado deveria fazer. Então, a maioria dos meninos desses morros, né, ou grande parte, quer ser o quê? Traficante quando crescer. Porque o conhecimento errado, que aquilo é bom. Porque ninguém é mal por livre escolha, né? A gente nasce puro, o meio corrompe. Então é isso que o Sócrates disse aqui. Porque, na verdade, esses meninos que querem ser traficantes, eles não sabem que isso é uma coisa ruim. Eles estão buscando o quê? A felicidade. Eles acham legal alguém que ajuda, alguém que não deixa eles passarem fome. E por isso que é tão importante a gente não discriminar. Eu sei que é difícil, nem vou entrar no tema de direitos humanos e tudo mais. Mas é muito complicado, gente. A gente teve pelo menos um mínimo de educação, um mínimo de boa criação. É muito difícil uma pessoa que nasce na favela passando fome, ser excluído, se tornar uma boa pessoa. Há vários exemplos de gente que conseguiu, sim, mas a grande maioria, infelizmente, não vai para a escola. Não tô falando que vira ladrão, não, gente, mas não tem as mesmas oportunidades. Por quê? Infelizmente, o meio, ele molda as pessoas. Ninguém é perfeito. A frase mais famosa de Sócrates: sei que nada sei. Vou até passar para cá. Certa vez, um amigo de Sócrates foi a Delfos, cidade em que havia um famoso templo no qual Pitonisa, a sacerdotisa do templo, trazia oráculos, que eram as mensagens dos deuses, né, aos humanos, aos que procuravam. E os deuses proferiam: Sócrates é o mais sábio dos atenienses. Ao saber do oráculo recebido por seu amigo, foi que Sócrates formulou seu dito mais conhecido: só sei que nada sei. Justificou-se argumentando que sua sabedoria só poderia residir na consciência que tinha do fato que nada sabia. Ter consciência do quanto ainda precisamos aprender é o primeiro passo para desejar o aprendizado. O sábio é um eterno aprendiz. A partir que Sócrates, segundo Platão, isso de fato aconteceu, e assim que ele soube que o oráculo falou isso dele, ele saiu questionando as pessoas, né? Querendo entender, ouvir outras pessoas para saber de fato se ele sabia alguma coisa mesmo. Porque ele partia dessa premissa que ele nada sabia. Porque, gente, a partir do momento que a gente se acha um foda, que a gente acha que a gente sabe de todas as coisas, você pode saber que você não sabe de nada. Eu dou aula há anos, eu advogo há anos e eu aprendo quase todo dia uma coisa nova. Eu aprendo muito com vocês, meus alunos. Eu acho por isso que eu sinto tanta falta da sala de aula. Eu aprendo muito com os meus clientes, porque cada dia é um novo aprendizado, e se a gente partir da premissa que a gente sabe tudo, a gente fica limitado. Bom, eu repeti essa frase. Agora a gente vai falar da morte de Sócrates, gente. É muito, como é que é? Triste, não, é como se não fosse triste. Porque ele foi condenado ao suicídio. Estranho, né? Mas ele foi acusado, né, Sócrates, de ser um criminoso. A principal acusação era que ele corrompia a juventude ateniense por questionar essa forma de fazer política. A democracia ateniense, seus líderes, os sacerdotes de Atenas, dentre outras coisas que ele questionava. Mas antes de tomar o veneno, né, a cicuta tá aqui, ó. Essa ilustração, acho esse quadro lindo. Ele disse, né, que jamais teve o intuito de corromper a juventude, mas ele apenas ensinou um método, que a gente viu, para se chegar à verdade. Todo mundo que questiona muito, gente, não é bem visto, né? Estou falando questionar com razão, né, gente? Não é questionar só para ser do contra, não. E basicamente, né, a verdade, ela dói para muita gente, principalmente quando falamos de uma questão maior, né? Por exemplo, uma questão política. Então, Sócrates, ele teve muitos inimigos. Opa! Deixa eu mudar para cá.
Sócrates, ele morreu, né? Ele tomou o veneno, mas ele deixou esse método que vocês hoje têm conhecimento, que vocês precisam saber as etapas desse método aqui, beleza? Exortação, indagação, ironia e maiêutica. Mas, mesmo ele tendo morrido, ele deixou um legado imenso e a filosofia nunca mais foi a mesma depois de Sócrates. Embora Sócrates tenha exercido com dedicação as funções públicas para as quais foi convocado pela polis, pela cidade, né? Ele foi soldado, depois foi magistrado. Sempre que pôde, Sócrates se manteve afastado das questões administrativas e da luta pelo poder. Ao contrário do que a gente fala, ele não queria ser, por exemplo, entre aspas, o prefeito da cidade. Ele não queria esse meio político, ele não queria ser popular. Acreditava que a sua missão era servir a polis através das suas atitudes, vivendo de forma justa e colaborando para formar cidadãos sábios, honestos e moderados. Sócrates era adorado por seus alunos. Vivia rodeado de jovens que se encantavam ao vê-lo falar. No entanto, ao assumir uma postura crítica diante da democracia ateniense e dos ensinamentos dos sofistas, Sócrates também ganhou inimigos. E quanto maior era seu sucesso, maior era o incômodo das elites dominantes e dos sofistas que com ele disputavam a atenção dos que buscavam aprimorar-se intelectualmente. Quando esse incômodo tornou-se grande demais, Sócrates foi acusado de corromper os jovens, de não adorar os deuses da sua própria polis e de introduzir o culto aos novos deuses, e assim foi levado a julgamento. Porque, né, gente, essa questão de religião aqui, né? A partir do momento que você questiona muito, quando você não sabe muita coisa, você joga pra religião. Ah, mas o Deus mandou fazer assim. E quando ele questionava isso, ele foi acusado de não adorar esses deuses. Considerado culpado pela Assembleia, o filósofo foi condenado à morte. Um mês mais tarde, após ter se recusado a fugir da prisão, sob a proteção de alguns amigos influentes, Sócrates morre bebendo veneno chamado cicuta, rodeado por seus melhores amigos. Ele teve a oportunidade de fugir da prisão, mas ele não quis, porque ele falou que a virtude também estava em obedecer à ordem maior, que se seu julgamento foi a morte, que ele ia acatar o julgamento. Beleza? Textinho aqui sobre ironia. Mesmo modo, entregar o textinho agora no final de outubro. A gente deve ter mais algumas aulas aí, então provavelmente teremos uns 3 textinhos esse mês. Gente, algumas pessoas me entregou tarefa muito atrasada, eu tive que descontar ponto. Então, quem tá precisando de ponto, não atrase. Beleza? Qualquer coisa eu tô à disposição. Um beijo pra vocês.